Mensagem para você. Estamos na leitura do livro de Provérbios e hoje vamos para o capítulo de número 30. As palavras de Agur são estas palavras solenes de Agur, filho de Jaque. Deus não está comigo, Deus não está comigo, estou desamparado, sou mais animal do que gente, e não tenho a inteligência que um ser humano deve ter. Nunca aprendi a ser sábio, e não conheço o Deus Santo. Quem já sabe tudo a respeito do céu, quem já apagou o vento com as mãos, quem já embrulhou a água num pano, quem já marcou os limites da terra? Você sabe quem é ele? E quem é o filho dele? Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos que procuram a sua proteção. Nunca declare que Deus disse alguma coisa que de fato ele não disse. Se você fizer isso, ele corrigirá e mostrará que você é mentiroso. Uma oração. Eu te peço, ó Deus, que me dê duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico e nem pobre. Dai-me somente o alimento que preciso para viver, porque se eu tiver mais do que o necessário, poderei dizer o que não preciso de ti. Se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus. Hoje, na série de Provérbios, capítulo 30, nós vamos ficar até na leitura do versículo 9. Faremos o capítulo 30 em 2 áudios, porque são temas muito importantes e não gostaria que ficasse um áudio muito comprido e cansativo para os irmãos. É uma sabedoria tremenda a cada capítulo do livro de Provérbios. O Senhor tem nos ensinado e o Senhor tem falado conosco. E não é diferente no capítulo 30 de Provérbios. Trazem de começo as palavras de Agur. Ninguém sabe mais sobre quem é Agur do que o texto bíblico está apontando. Sobre este tal rei Lemuel, cujo nome significa dedicado a Deus. Agur faz uma indagação. Deus não está comigo. O sentimento de não ser ouvido por Deus pode ser angustiante. E esse era o sentimento que estava no seu coração. Sentir-se desamparado, abandonado. Quando esse sentimento surge em nossos corações, estamos concordando que o Pai não nos ouve, ou que Ele não se importa conosco. Mas sabemos que não é isso, amados, que a Bíblia ensina. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Isaías 59:1. O que acontece é que os nossos pecados fazem a separação entre nós e Deus. Mas precisamos lembrar que Paulo também nos ensina. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2:13. Não importa as minhas atitudes, mas o que importa são as atitudes de Cristo, porque Ele sempre manterá a sua palavra. E é importante lembrar, amados, que a incredulidade, ela nunca afeta a soberania de Deus. Ele não se torna menor, porque talvez hoje a minha fé seja pequena, hoje a tua fé seja pequena. Deus, Ele não se torna menor por qualquer motivo, a contrário que nos aconteça. Ele continua soberano e agindo.
agindo em nosso favor, por mais que muitas vezes nós não estamos contemplando ainda o que Deus está fazendo. Mas pode ter certeza, Deus está trabalhando. E nós temos que compreender a excelência de Deus nas nossas vidas. Agur não conseguia compreender. Esse versículo afirma que ele nunca havia aprendido a ser sábio. O versículo número 3, ele diz: nunca aprendi a ser sábio. Ele afirma isso. Mas o nosso Deus, ele é santo, e a onipresença, a onisciência e a onipotência de Deus definem quem é Deus. Deus possui os seus caminhos. Ele tem o dia e a hora para levar ao lugar aonde tudo se encaixa, nos levar ao lugar certo. E qual é este lugar, amada igreja? Que tudo é certo, que tudo se encaixa? É no centro da vontade de Deus, naquilo que Ele tem definido para a minha vida e para a tua vida. Quando nós entendemos isso, amada igreja, as dúvidas que quiserem brotar em nossos corações, elas se findarão de uma vez por todas. Porque a soberania de Deus é o seu poder e domínio sobre todas as coisas e toda a sua criação. Tudo que existe está debaixo do poder de Deus. Nada acontece por acaso. Nada acontece sem a permissão de Deus. E nada pode impedir de Deus cumprir os seus planos, porque Ele é soberano. Aleluia! Ele é rei. E a autoridade dele é suprema sobre tudo que existe e acontece. Ele criou tudo de acordo com a sua vontade e faz os planos que não podem ser destruídos. Oh, Deus maravilhoso, Deus poderoso. O capítulo ainda de Provérbios 30 nos traz muitos ensinamentos, porque o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é libertador, e Ele nos conduz pelo caminho da honestidade e da verdade. À medida, amada igreja, que nós reconhecemos as nossas fraquezas, as nossas limitações, nós temos mais facilidade de lidar com as pessoas e com as situações boas e ruins que a vida nos apresenta diariamente, pois nós estamos reconhecendo que dependemos de Deus e da sua força para nos transformar. As situações, elas podem estar adversas que nós estejamos vivendo. Nós passamos, amada igreja, muitas vezes por aprendizados que é necessário para as nossas vidas, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. E nós temos que entender que o Senhor, Ele dá para nós o que é necessário. Aquilo que realmente nós precisamos. Esta foi a oração de Agur. Vamos lá ler novamente a oração de Agur. Versículo 7. Eu te peço a Deus que me dês duas coisas antes de eu morrer. Não me deixes mentir e não me deixes ficar nem rico e nem pobre. Dai-me somente o alimento que preciso para viver, porque eu sei, se tiver mais do que necessário, poderei dizer que não preciso de ti. E se eu ficar pobre, poderei roubar, e assim envergonharei o teu nome, ó meu Deus.
Nós vimos no início desse capítulo, no versículo 1, quando Agur começa o capítulo de número 30 dizendo que ele não era sábio, que ele não tinha sabedoria, que Deus não estava com ele. Deus não está comigo. Mas essa oração que ele fez é de uma pessoa muito sábia, porque ele estava pedindo para a sua vida somente aquilo que era necessário. Ele estava pedindo apenas a porção diária que é concedida por Deus, porque o amanhã e o hoje pertence somente a Deus. Nós podemos aprender com isso, podemos aprender com essa oração de Agur, que nós temos que nos desfazer somente em querer possuir, somente em querer adquirir. Nós temos realmente, amada igreja, exercido a gratidão, porque é isso que a oração de Agur está nos ensinando. Que nós temos que aprender a ser gratos com o que temos no dia de hoje. E além de sermos gratos com o que temos no dia de hoje, poder ainda repartir o pouco que nós temos com o nosso próximo. Porque é muito fácil repartir quando está me sobrando. Quando eu tenho bastante, o negócio pega. É quando a escassez chega. E a gente ainda tem que dividir o pouco que a gente tem com alguém. Isso é amor e isso é gratidão. E a gente consegue compreender que nós precisamos da porção diária que vem da parte de Deus. Amém, amados? Vamos permanecer firme na presença do Senhor. Vamos pedir para que o Senhor nos dê o senso de satisfação. Se nós fizermos isso, é muito certo que nós vamos murmurar menos e curtir mais aquilo que Ele tem nos dado, mais aquilo que Ele tem nos proporcionado. Amém? Estaremos voltando no segundo áudio do capítulo 30 de Provérbios, assim que o Senhor nos permitir. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.